Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates aqui no YouTube. O objetivo do nosso canal é trazer a toda segunda-feira um tema relevante, importante e aplicável para você que trabalha com o movimento, trabalha com o método Pilates ou gostaria de iniciar a sua formação no método. Ontem nós tivemos um problema técnico na hora da transmissão. Então hoje nós estamos mantendo aqui o nosso compromisso, colocando a nossa aula no ar. Se você gosta do nosso canal, curte as nossas aulas, você pode se inscrever, indicar para os seus colegas, compartilhar, ativar as notificações e curtir os nossos vídeos. A aula de hoje é uma aula prática de Mat Pilates no Foam Roller ou no rolo de Pilates. Como conteúdo da aula de hoje, nós vamos iniciar a aula prática com uma liberação miofacial dos principais pontos de tensão que são comuns entre as pessoas. Depois nós vamos para a aula de Mat Pilates propriamente dita, então os princípios biomecânicos de alinhamento, os exercícios de preparação e os exercícios de mat. Em seguida, nós vamos para o desafio da aula, que é um exercício que exige um pouquinho mais de técnica, de força e que se torna um desafio para o nosso aluno. E para encerrar a aula, uma volta calma. Então, no início, nós vamos fazer a liberação miofacial. Então, o aluno vai ficar com a região interescapular apoiada no rolo, o bumbum apoiado aqui embaixo e vai colocar as mãos atrás da cabeça. Vou mostrar a posição. Coloca as mãos atrás da cabeça e eleva o quadril. Nessa posição, ele vai deslizar em cima do rolo para frente e para trás, liberando as fáscias da região torácica até o início da lombar. Então, nessa região estão os extensores torácicos, tóraco-lombares. Com essa mobilização, a gente consegue melhorar um pouquinho a mobilidade também dessa região. E eu posso associar a respiração com o movimento, inspirando para ir e expirando para voltar. O próximo movimento é em decúbito lateral, vai apoiar a região escápulo-humeral no rolo, o quadril e vai colocar a mão atrás da cabeça para ajudar a sustentar o pescoço. E fazer o deslize para cima e para baixo nessa região. Pode associar também a inclinação lateral do tronco, que nós já vamos fazendo uma mobilização dessa região e preparando para os exercícios que vêm a seguir. Na vista posterior, dá para enxergar um pouquinho melhor essa região dos escápulos humerais. Quais que são esses músculos? Latíssimo do dorso, redondo maior, redondo menor, infraescapular, que é uma região de maior tensão no ombro e que empurra o ombro para frente, a articulação do glenohumeral, o húmero para frente um pouquinho, fazendo um slide anterior. Então, é importante liberar essa musculatura, principalmente para as pessoas que não fazem a elevação da glenohumeral no seu dia a dia. E também, na vista posterior, vocês vão conseguir ver um pouquinho melhor aqui a inclinação lateral. Já vou associando aqui o movimento respiratório, que vai ajudando a já preparar o corpo para chegar na aula. A próxima liberação é lateral também, continuamos aqui na cadeia lateral. Agora vai apoiar o quadril no rolo, e o cotovelo, antebraço e mão. Então, essa posição já é uma posição mais difícil de ser mantida por um aluno iniciante, por exemplo. Então, eu tenho que já ter uma boa descarga de peso, trabalhar bem aqui a cintura escapular. E eu vou deslizar para cima e para baixo,
liberando a banda iliotibial, né, que sai lá da região do tensor da face lata, aqui anteriormente, junto com o glúteo máximo, ela insere no glúteo máximo, na região aqui de isquiosurais, quadríceps e vem inserir aqui na tíbia. Então, é uma região de muita tensão e é importante liberar antes de iniciar o movimento, principalmente para alunos que têm o joelho valgo, né, que faz um valgo dinâmico, tem uma tendência dessa fáscia ficar um pouco mais tensa. Também os nossos alunos que passam por muito tempo sentados ou muito tempo em pé, vão exigir um pouco mais dessa banda iliotibial, então é importante liberar. Então aqui na vista posterior, mostrando aqui a estabilidade da escápula com a descarga de peso e deslizando o rolo para cima e para baixo, associando com a respiração. Então percebe que eu peguei aqui uns pontos-chave mesmo, as regiões que ficam mais tensas para a gente manter a nossa postura no dia a dia. A próxima liberação é da região glútea profunda. Então aqui eu vou pegar piriforme, glúteo médio e o glúteo máximo, propriamente dito. E toda a parte aponeurose, as fáscias que estão ali do sacro para o bumbum. As mãos vão ficar apoiadas aqui atrás, então também não é uma posição muito fácil de fazer. Vou deixar o pé em dorsiflexão e quando eu vier para frente no rolo, eu vou fazer uma retroversão pélvica. Então, eu posso associar a expiração. Quando eu vou para trás, eu vou fazer uma antiversão. Então, vai massageando bem essa região do glúteo com esse movimento de retro e antiversão. Pode trocar o lado e repetir o movimento de anti-retroversão, deslizando no rolo e liberando então essa musculatura glútea profunda. Depois os dois pés vão ficar apoiados no chão, a posição da pelve é em retroversão e nós vamos para cima e para baixo, massageando agora a região da lombar baixa, sacroiliaca e o sacro propriamente dito. Então, eu vou deslizando para trás e para frente, massageando essa região do sacro no rolo. É importante frisar que na liberação, eu fiz aqui no vídeo e também dos exercícios, eu vou fazer em torno de 3 repetições, 4 repetições de cada exercício. Então, na sua aula, você pode aumentar um pouquinho o número de repetição. Se você estiver praticando a aula aí na sua casa, você também pode fazer isso, fazer um pouco mais de repetições para conseguir sentir um pouco mais e atingir o objetivo. No caso da liberação miofascial, é interessante fazer por 1 minuto, pelo menos, para conseguir ter um resultado melhor e estar com o corpo mais preparado na hora da aula, dos exercícios iniciais. Então, agora que nós já preparamos o corpo do nosso aluno com as liberações nos principais pontos de tensão, nós vamos colocar o aluno no posicionamento inicial para fazer os princípios biomecânicos de alinhamento. Então, ele vai deitar em cima do rolo e vai manter a pelve em alinhamento neutro. Então, espinha ilíaca antero superior e sínfise púbica no mesmo plano. Nessa posição da pelve, eu mantenho uma lordose lombar, né, as curvaturas fisiológicas da coluna, uma cifose torácica, uma lordose cervical e o apoio aqui da parte posterior do crânio, posterior do dorso e dos glúteos, mas no rolo vai sentir um pouquinho mais o posicionamento do sacro.
As pernas, né, os pés estão apoiados, com as pernas um pouco abduzidas, a distância do quadril ou um pouco mais se o rolo estiver muito instável. E eu preciso do apoio do antebraço e da mão no chão. Então, o ombro, né, vai ficar um pouco estendido. Então, essa posição ela é contraindicada quando o aluno já tem um ombro um pouco anteriorizado. Então, nessa posição, essa anteriorização vai ficar um pouco mais evidente. E aí fica estirando essas estruturas anteriores do ombro, como a cápsula, o tendão da cabeça longa do bíceps. Então, às vezes o aluno sai da posição até com um incômodo nessa parte anterior. Então, nesse caso, seria uma contraindicação desse posicionamento no rolo. Posicionei o meu aluno, vou ensinar a contração do assoalho pélvico, né, estimular essa contração em torno de 25%, então é uma contração pequena do número 1 e do número 2, para que o assoalho pélvico mantenha uma ação sinérgica com o diafragma durante o padrão respiratório aqui no Pilates. Se vocês tiverem dúvida em relação a esse posicionamento, vocês podem assistir as outras aulas do canal que falam de assoalho pélvico, de padrão respiratório, de princípios biomecânicos de alinhamento, que vai detalhar um pouquinho mais esse posicionamento. Então, nessa posição, eu vou falar da respiração. Inspira pelo nariz, deixando as costelas abrirem e subirem, e solta o ar pela boca, deixando as costelas descerem e fecharem. É importante, né, que quando eu faça a expiração, eu sinto uma contração abdominal de dentro para fora. E eu vou manter esse padrão respiratório durante toda a aula, pois eu vou desafiar esse posicionamento da pelve. De que maneira que eu vou fazer isso? Eu vou inspirar parado, quando soltar o ar eu vou deixar a perna cair para fora, fazendo uma abdução com rotação externa e desafiando a pelve em rotação. Então, quem vai segurar a pelve e a região lombopélvica são os oblíquos do lado oposto e os multífidos do mesmo lado. Então, eu estou estimulando essa musculatura a trabalhar durante o controle, né, dessa região lombopélvica, durante a dissociação de membros inferiores. Então, inspira, solta o ar, deixa a perna abduzir. É sempre importante lembrar que essa estabilidade ela é dinâmica. Então, vai acontecer um movimentozinho, mas é sempre uma coisa sutil, né? O aluno tem que conseguir controlar, né? Eu vou estimular o aluno a controlar esse posicionamento. Depois, inspira parado, solta o ar fazendo a retroversão da pelve e inspira fazendo a antiversão. Essa mobilização, né, do quadril, da pelve, da região lombar, vai ajudar o aluno a melhorar ainda mais essa percepção de alinhamento, neutro da pelve e das curvaturas fisiológicas da coluna. Então, é importante mobilizar também a pelve em anti-retroversão. Também para melhorar a consciência do aluno, né? Tem muitos alunos que chegam para nós sem ter essa consciência, né, do movimento que a pelve pode fazer. É importante frisar, né, que sempre que eu vou começar o trabalho com algum acessório no método Pilates, é importante que o aluno já tenha experiência em fazer esse exercício no solo. Então, o solo já vai preparar o aluno para o desafio que um acessório como rolo, bola ou até mesmo o fitness circle, que tem uma instabilidade menor, eu tenho que assegurar que esse aluno já experimentou esse controle no Mat Pilates para depois colocar num desafio em um acessório, tá?
Se eu já começar a ensinar o aluno em um acessório, pode ser que ele não tenha todo esse controle que a gente precisa. Um outro ponto importante em relação à segurança é colocar o rolo em cima do Cadillac. Então, as pessoas que às vezes nunca deitaram em cima do rolo, eu vou colocar esse rolo em cima do Cadillac, pode ser que o rolo role em algum momento e a pessoa pode cair do Cadillac, né? Pode ocasionar um acidente. Então é importante a gente iniciar o trabalho no solo com o rolo, para que se o aluno perca a estabilidade, ele consiga apoiar a mão dos lados sem correr o risco de queda. Então eu vou inspirar. Agora, mais um exercício de dissociação do quadril. Eu vou inspirar parada. Quando soltar o ar, tirar o apoio de um pé no chão. Quando eu faço essa retirada, nessa flexão do quadril, é comum agora a pelve, além de querer rodar, ela querer ir para trás e para frente, fazer anti ou retroversão. Então é um exercício mais desafiador de estabilidade da pelve. E eu vou estar então inserindo, né, mais um desafio. Se eu comparar esse exercício com o anterior de dissociação do quadril, esse exercício é um pouco mais desafiador, tirando o pé do chão. Um erro comum nesse exercício é na hora de voltar a perna para o chão, não controlar a fase excêntrica do movimento. Então, é importante enfatizar isso com os alunos, controlar tanto na flexão do quadril, quanto na fase excêntrica desse movimento. Agora nós vamos trabalhar a estabilidade, né, desafiar a estabilidade da caixa torácica com a flexão dos ombros. Então eu vou inspirar para preparar, quando soltar o ar, fazer a flexão dos ombros e manter a coluna torácica sem fazer a extensão. Então, quando os braços vão para trás, é comum, né, a coluna torácica querer estender junto com esse movimento. E é exatamente esse o desafio: fazer a flexão de ombro, mantendo a ativação do abdômen sem permitir a extensão da coluna torácica. Então, cada vez que os braços vão para trás, as costelas vão para baixo. Em seguida, nós vamos mobilizar as escápulas. No rolo, eu tenho uma maior amplitude dessa mobilização quando comparado com o match. Então, eu vou inspirar fazendo a abdução das escápulas, trabalhando mais serrátil anterior do que peitoral menor, e expirar aduzindo as escápulas e abraçando o rolo. Então, inspira e solta o ar abraçando o rolo. Então, essa mobilização é bem gostosa na hora de abraçar o rolo. Então, para alunos que têm uma tensão nessa região torácica alta, na coluna cervical, é um exercício que traz um conforto para essa região. E por fim, nós vamos fazer a flexão crânio-vertebral. Então eu vou inspirar para preparar, inspirar fazendo a flexão crânio-vertebral e expirar voltando o olhar para cima. Então esse movimento é um movimento pequeno, a cabeça não sai do rolo, mas eu estou fazendo um movimento da cabeça nas duas primeiras vértebras cervicais. Então esse movimento ele deve acontecer sempre antes de iniciar uma flexão de coluna. Eu tenho que começar o movimento pela flexão crânio-vertebral. Só o aceno, né, que a gente chama de aceno, essa flexão crânio-vertebral, ele é importante para despertar a contração dos flexores do pescoço. Os músculos flexores do pescoço, eles são negligenciados nas nossas posturas do dia a dia, porque a gente controla, o posicionamento da cabeça pelos extensores.
Então, essa musculatura anterior do pescoço, ela é negligenciada e é ela que faz a estabilidade segmentar da coluna cervical. Então, é importante trabalhar os músculos flexores aqui da coluna cervical. Voltou para o alinhamento. Agora nós vamos começar os exercícios de preparação para os exercícios de Mat Pilates. Então eu vou inspirar para preparar. Quando soltar o ar, eu vou fazer a retroversão da pelve e articular a coluna até o alinhamento da ponte. A ponte eu tenho que chegar ao alinhamento do joelho, quadril e ombros. E eu vou inspirar para preparar e vou retornar o externo e vou carimbando todas as vértebras até chegar ao alinhamento neutro. É importante lembrar que a ponte sobre os ombros no rolo, ela tem uma amplitude de movimento menor porque os pés estão abaixo do tronco. Então, normalmente, quando nós queremos melhorar a mobilidade dessa região, eu coloco os pés acima do tronco. Então, para quem não tem uma boa mobilidade de quadril e de coluna, esse exercício também não vai conseguir, não vai ter um bom benefício para o aluno. Então, é importante lembrar o aluno que esse posicionamento, essa amplitude de movimento deve acontecer em cima do rolo. Inspira, solta o ar e retorna até o alinhamento inicial. Agora eu vou colocar as mãos atrás da cabeça, inspirar fazendo o aceno e soltar o ar subindo na preparação para a flexão. As mãos do chão, o rolo tende a rolar. Então é importante as mãos atrás da cabeça. Aí eu vou inspirar, quando soltar o ar, fazer a flexão da coluna cervical e torácica, mantendo a estabilidade lombar. Posso fazer pulsos também. Lembrando que aqui nessa aula eu estou fazendo de 3 a 4 repetições dos exercícios e vocês, tanto para praticar quanto para passar essa aula para os alunos, podem aumentar um pouco o número de repetições, de acordo também com o nível do aluno. Agora inspira, solta o ar, nós vamos fazer uma uma posição, desculpa gente. Inspira, faz a posição compensatória, e vai tirar uma perna e a outra a 90 graus. Achei que fosse que fosse uma ponte. Inspira, prepara. Quando soltar o ar, eu vou fazer a extensão do quadril. Então, eu vou tocar, descer a perna, pode tocar o pé no chão, se o aluno conseguir manter o abdômen ganhando da ação do iliopsoas. Então, esse controle do abdômen em relação ao quadril é muito importante nas posições em cadeia cinemática aberta. E eu posso também regular a amplitude do movimento de acordo com o controle do aluno. Aí retorna uma perna de cada vez para o chão. E aí inspira, prepara, solta o ar e sobe braço e perna contralateral. Então a instabilidade no rolo também é grande nesse movimento. Então é importante falar para os alunos dessa instabilidade, para que eles não rolem para o lado aí no rolo. Então, esse exercício é um exercício que eu estou trabalhando a cadeia cruzada anterior, juntamente com a estabilidade da região lombopélvica, desse controle rotacional dessa região. E rola para o lado. Agora, nós vamos rolar para o lado para sair do rolo, tá? Rola para o lado para sair do rolo e nós vamos para o decúbito ventral.
Então, nessa posição de decúbito ventral, eu vou afastar as pernas em rotação externa e abdução, manter uma leve contração de glúteos para manter a região da sínfise púbica apoiada. O tronco está numa posição de flutuação, lembrando sempre do alongamento axial. Eu vou apoiar o antebraço no rolo. Então, eu vou fazer agora uma mobilização das escápulas em elevação e depressão. Então, eu rolo o rolo para frente e para trás. Inspira e solto o ar. Então, quando eu faço eu trago as escápulas para baixo, eu vou ativar trapézio inferior, né, que puxa essas escápulas para baixo. Serrátil anterior está trabalhando pesado para posicionar, para segurar, né, o posicionamento, a escápula coladinha aqui no gradil costal. E eu estou trabalhando também essa musculatura escápulo-humeral que nós soltamos lá no início da aula com a liberação no rolo. Então, redondo maior, redondo menor, latíssimo do dorso e também infraescapular. Em seguida, eu vou fazer a extensão completa da coluna. Então, começa pela cabeça, coluna cervical, torácica, lombar e quadril e retorno gradativamente. Inspira, prepara, solta o ar, vem subindo, articulando a coluna. Inspira, fica, solta o ar e retorna à posição inicial. Nessa posição de extensão, né? O que limitaria um aluno a fazer essa posição no rolo é um incômodo no punho pela amplitude de extensão e pelo apoio no rolo, pela instabilidade do rolo, uma hiperextensão de cotovelo, que é bem difícil de ser controlada com as mãos apoiadas no rolo, e com isso também ele ia perder a estabilidade dessa região da cintura escapular. Então, seriam posicionamentos que limitaria, né, a execução do mergulho do cisne com a mão apoiada no rolo. Retorna à posição inicial. E agora nós vamos para 4 apoios. 4 apoios, as mãos apoiadas no rolo. Apesar da instabilidade do rolo, pode ter alunos que se beneficiem desse posicionamento, porque o punho está estendido, mas os dedos estão fletidos. Então, fica uma carga menor na extensão do punho pela flexão dos dedos, diferente de se ele estivesse apoiado no solo, né? É importante considerar as outras coisas que eu falei também. Desconforto no punho, hiperextensão de cotovelos e instabilidade na região das escápulas. Mantenha a coluna em alinhamento neutro e nós vamos fazer o gato. Então, inspira, prepara, solta o ar, arredonda as costas no gato, inspira, solta o ar e retorna. É importante manter a estabilidade do rolo durante o movimento. Então, não vou rolar o rolo nem para frente nem para trás. Eu vou continuar com a descarga de peso no rolo no mesmo lugar. Para trabalhar um pouquinho mais essa região das escápulas, eu posso fazer a flexão e extensão do ombro, né, para desafiar um pouquinho mais a estabilidade de tronco e também da cintura escapular. E um exercício um pouco mais intenso no rolo é fazer a flexão de braços. Então, eu vou inspirar fazendo a flexão e expirar estendendo os cotovelos. Lembrem-se que é sempre importante o aluno já ter vivenciado esse movimento no solo, né, todos esses movimentos no solo, antes de fazer no rolo. Agora, nós vamos apoiar a tíbia, a parte anterior da tíbia, né, a canela no rolo. A descarga de peso já está agora em membros superiores, né? Então, eu tenho aqui uma amplitude maior de extensão de punho e isso vai fazer com que eu tenha um maior controle, né,
da região do cotovelo e da cintura escapular. Mantém a pelve no alinhamento neutro, a coluna alinhada, e nós vamos fazer o knee stretch. Então eu vou inspirar trazendo o rolo para frente e expirar levando o rolo para trás, mantendo a estabilidade da coluna durante esse movimento. Pode fazer também flexionando. Então, os primeiros eu fiz mantendo a pelve neutra e depois eu fiz fazendo o movimento, né, também de flexão, né, mantendo a flexão da coluna. Agora nós vamos para o desafio da aula. Eu vou apoiar novamente aquela região interescapular no rolo, mãos atrás da cabeça. Eu vou fazer a posição compensatória e vou tirar uma perna e a outra a 90 graus. Tira uma perna e a outra a 90 graus. E eu vou fazer a série de resistência do Mat Pilates, que é o alongamento de uma perna, oblíquos, né, o criss-cross e o alongamento das duas pernas. Então, é uma posição mais desafiadora, porque eu vou fazer esse movimento recíproco das pernas, mantendo as escápulas apoiadas, uma flexão, mantendo a isometria do abdômen, enquanto eu faço esse movimento contralateral de pernas. Então, inspira, solta o ar, estende uma perna e a outra, fazendo o alongamento de uma perna. Depois eu vou fazer o criss-cross, que já fica um pouco mais instável, porque eu tenho um movimento nessa região. E o alongamento das duas pernas. Inspira, retorna, inspira e retorna os pés no chão. Então, esse posicionamento é um posicionamento mais desafiador, né? Porque eu tenho que manter a isometria de abdômen, a instabilidade do rolo contra o movimento das pernas. E para finalizar a aula, eu vou apoiar essa região interescapular aqui no rolo e vou fazer uma mobilização de coluna em extensão. Então, pode ser com as mãos atrás da cabeça, para alunos que sintam um desconforto no pescoço, ou pode ser até com os braços para trás, que eu vou conseguir uma mobilidade um pouquinho maior da coluna. E retorna à posição inicial. Eu gosto muito de manter a posição de extensão lá atrás, quando é com esse objetivo de volta à calma. Gosto de manter essa posição aqui atrás, fazer algumas respirações nesse posicionamento. É um exercício bem gostoso de fazer e que prepara o aluno aí para continuar o seu dia após o treino de Pilates. Estamos então com mais uma aula, no nosso canal. Divulgue para os seus amigos, compartilhe com eles, pratique essa aula para entender o grau de dificuldade que o seu aluno vai encontrar, Deixo aqui os nossos contatos e o meu muito obrigada. Uma excelente semana para todos vocês.